Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos aqui do canal Josué Rasgando o Verbo. Já há um bom tempo, vocês têm ouvido falar tanto aqui nesse canal como em outros nessa plataforma a respeito do grande reset mundial, que seria o quê? Uma grande reinicialização, ou seja, recomeçar tudo de novo, E o recomeçar aí é recomeçar o sistema político, recomeçar o sistema religioso, recomeçar o sistema geográfico, recomeçar o sistema governamental, é reiniciar totalmente o planeta em um novo formato, em um novo modelo. E para que se implante esta reinicialização, é claro que os programadores deste reset, eles estão levando o mundo a um grande colapso. Colapso econômico, colapso religioso, colapso político, colapso moral. Eles estão degradando o mundo de todas as formas. E dentre essas degradações, eu quero falar sobre a degradação econômica, que foi promovida durante décadas, de caso pensado. O que vai acontecer nos próximos meses foi programado durante décadas. O que vai explodir nos Estados Unidos dentro de poucos dias não é algo que aconteceu do dia para a noite. É algo que já vem sendo trabalhado há muitas décadas. O colapso econômico mundial virá através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sentado em cima de uma mega bomba. E esta mega bomba, ela será deflagrada nos próximos dias. Não vai demorar muito tempo, por quê? Porque não tem mais jeito. E é justamente esta meta dos caras. Chegar a um nível que não tem mais como consertar e simplesmente recomeçar do zero. E eu vou falar sobre o colapso econômico que os Estados Unidos vai arrastar o planeta inteiro. Será o maior colapso econômico da história da humanidade. Talvez você vai falar assim, não acredito que um país como os Estados Unidos, potência mundial, está destruído. Sim, os Estados Unidos está totalmente destruído. Os Estados Unidos é o país mais endividado do planeta. E como que isso aconteceu? Isto começou a ganhar muito corpo a partir do chamado petrodólares. Quando, em um acordo com árabes, os donos do petróleo no mundo, eles fizeram um seguinte conchavo. Olha, vocês fazem o seguinte, a partir de hoje, para negociar petróleo em qualquer lugar do mundo, vocês exijam que a negociação seja feita em dólar. E em contrapartida, nós daremos a vocês proteção, daremos guarida, vocês terão a proteção da maior potência mundial. E dessa forma, no ano de 1971, deu-se início ao chamado petrodólar. Tudo que se circula no mundo a respeito ou que envolve petróleo é na base do dólar. E também isso acabou sendo alastrado para outras commodities, para outros tipos de produto, para tudo na realidade. Começou a circular o mercado mundial através do dólar. E isso aí favoreceu os Estados Unidos. Por quê? Porque eles tinham uma moeda considerada forte, segura e estável. E a partir de então, deixou de seguir o padrão antigo. Que o padrão antigo era o quê? Todo dinheiro, toda moeda, ela tinha que ser lastreada em ouro. Ou seja, se imprime uma quantidade de dinheiro de acordo com a quantidade ou na proporção de uma quantidade em ouro, que é como garantia.
porque senão é só papel. Você está entendendo? Então, a partir desse instante, eles abriram mão do padrão ouro como lastro para a emissão de moedas. E foi aí que começou a derrocada dos Estados Unidos. Porque pelo fato de bilhões, trilhões de dólares ficar circulando ao redor do mundo e nunca bater de volta lá no Banco Central dos Estados Unidos, o que ocorre? Para eles era muito cômodo imprimir e imprimir e imprimir e imprimir dinheiro, como se não houvesse amanhã. Mas, pastor, qual é o problema de imprimir dinheiro? Muitas pessoas pensam, né? Poxa, como era tão fácil resolver os problemas dos países, né? No caso do Brasil, né? Para aumentar o salário mínimo para 3, 4 mil reais, era só o governo imprimir dinheiro. Mas eu vou fazer uma explicação bem simples para vocês entenderem o porquê que não pode se imprimir dinheiro sem ter produto, sem ter riqueza, sem ter coisas de valores, a commodity. Seria similar, vamos supor, eu fosse uma pessoa que eu tivesse aí uma fazenda de 100 milhões de reais, tivesse mais outra empresa de 100 milhões de reais. E por conta de ser o dono de uma empresa de 100 milhões de reais, de ser o dono de uma fazenda de 100 milhões de reais, então o que acontece? Eu fazia minhas transações emitindo cheques, né? E o meu cheque era bem aceito porque todo mundo falava assim, olha, o Josué, ele é dono de uma fazenda de 100 milhões de dólares. Ele é dono de uma empresa de 100 milhões de dólares. Eu peguei um cheque de 1.000, de 2.000, de 3.000, de 5.000, de 10.000, de 50.000, de 60.000. Todo mundo pegaria isso tranquilo porque o cheque é do Josué. Ele é multimilionário. Então, chegaria um ponto em que eu começaria a emitir muitos cheques e o que ocorre? Pelo fato do meu cheque ser muito bem aceito e ter confiabilidade por eu ser um multimilionário, chegaria um ponto, vamos supor, que as pessoas sequer iriam no banco para depositar aquele cheque e sacar o dinheiro. Mas simplesmente a pessoa faria transações com aquele meu cheque. Então aquele meu cheque nunca ia bater na minha conta, ele iria ficar rodando por aí. Ia ficar rodando. Rodando porque, não, eu tô com o cheque do Josué, tô tranquilo, não tem problema nenhum. O cara é rico, é bilionário, tem dinheiro, tô tranquilo. Então, o meu cheque acabaria se tornando uma moeda que iria circular ao redor do mundo e ninguém iria depositar porque guardaria aquilo numa boa, como algo seguro. Guardaria aquilo como algo seguro. E aí o que acontece? Vamos supor que depois de muitos anos eu tivesse emitido tantos cheques que não voltassem para minha conta aqui, que não fosse depositado da minha conta. Iria chegar um momento em que o que iria acontecer? Eu tinha uma fazenda de 100 milhões de dólares e uma empresa de 100 milhões de dólares. Só que depois de 50 anos, eu já teria espalhado aí pelo mundo 400 milhões de dólares em cheque. Você está entendendo? Então quer dizer, eu tenho um capital de 200 milhões de dólares, mas só que flutuando, passeando ao redor do mundo, eu tenho 400 milhões, porque eu fui emitindo, porque ninguém queria saber de depositar e sacar dinheiro aqui, porque confiava em mim. Você está entendendo? Então, hoje, eu estou com uma dívida de 400 milhões de dólares. Então, ainda que eu vendesse a minha fazenda por 100 milhões de dólares, vendesse a minha empresa por 100 milhões de dólares, o que aconteceria? Eu continuaria devendo mais 200 milhões de dólares. Por quê? Porque eu extrapolei na emissão de cheques. E é justamente isso que aconteceu com os Estados Unidos nos últimos 50 anos, ou seja, de 71 até 2022. 50 anos fazendo essa falcatrua. 50 anos emitindo dinheiro rodando por aí. Tanto é que o que acontecia? Os países utilizavam aí o dólar como reserva, né? Muitos países ainda têm o dólar como reserva. Mas de alguns anos para cá, os grandes países começou a desfazer-se dos dólares, porque já sabiam dessa informação. Começaram a se desfazer países como Rússia, como China, como Alemanha,
todos os países grandes de primeiro mundo, eles começaram a se desfazer dos dólares e fazer o quê? Colocar ouro no lugar. Em vez de ter reserva em dólar, reserva em ouro. Por quê? Porque já sabiam do que estava acontecendo. Então os países grandes do mundo já descartaram os seus dólares, jogaram seus dólares por aí e reverteram isto em ouro, porque eles sabem que os Estados Unidos está nesta situação. E por conta deste quadro caótico, eles não têm mais como reverter esse quadro. E eu quero mostrar para vocês aqui o que um guru da economia, uma pessoa muito renomada dos Estados Unidos, falou. E aqui um raio-x dos Estados Unidos para você entender o nível que está e o que vai acontecer com o planeta. Olha aqui, eu vou passar para vocês aqui o que o Kim.com está falando. Preste atenção. A crise com a qual estamos lidando agora não chegou da noite para o dia. Durante anos, muitos de nós alertamos incansavelmente sobre os níveis de dívida, a destruição de nossa moeda e as decisões todas que nossos líderes estavam tomando. Agora estamos enfrentando a maior bolha de dívida em toda a história da humanidade. E não há saída fácil. Na segunda-feira, alguns pensamentos que Kim.com compartilhou no Twitter se tornaram virais em toda a internet. Olha aqui, ele está colocando aqui um raio-x, uma conta simples do nível em que está os Estados Unidos. Meus irmãos, e vocês não têm noção do que isso vai causar de morte ao redor do mundo, destruição de países, de nações, quebras de empresa. Os Estados Unidos vai puxar para o buraco multidões, bilhões de pessoas. É um negócio muito terrível. Vamos vendo aqui o raio-x que ele passou aqui. A dívida total dos Estados Unidos, 90 trilhões de dólares. Dívida total dos Estados Unidos, 90 trilhões de dólares. Além dessa dívida de 90 trilhões de dólares, ele também coloca aqui a soma dos passivos não financiados dos Estados Unidos. Os passivos não financiados são de 169 trilhões. Uma dívida de 90 trilhões, passivos não financiados dos Estados Unidos, 169 trilhões. Isso forma um déficit de 259 trilhões. Quantos? Um déficit de 259 trilhões de dólares. Agora, ele vai fazer um cálculo aqui, menos todos os ativos dos Estados Unidos. Os ativos é tudo que os Estados Unidos possui. Tudo que ele possui em commodities, tudo que ele possui em riquezas, em bens, em patrimônio. Isso é chamado de ativo. Ele coloca aqui todos esses ativos num valor de 193 trilhões. Então, ele faz um cálculo aqui de 259 trilhões de déficit, menos os 193 trilhões, ou seja, o que os Estados Unidos têm em valor de produto, de bens, de patrimônio, chega-se a um saldo que de 66 trilhões. Eu vou explicar para vocês. Ele está dizendo o seguinte: se hoje os Estados Unidos pegasse tudo que tem, e falasse, vou começar a pagar as dívidas, e começasse a dar os ativos, os patrimônios para todas as pessoas que tivessem dólar na mão, depois deles entregarem todos os Estados Unidos, todos os ativos dos Estados Unidos, eles ainda continuariam devendo 66 trilhões de dólares. Como é que é? Se os Estados Unidos entregar tudo que tem hoje para pagar a sua dívida, ele ainda continua devendo 66 trilhões de dólares. São 66 trilhões em dívidas e passivos depois que todos os ativos dos Estados Unidos forem vendidos.
Você está entendendo o que está acontecendo com os Estados Unidos? Você entendeu a explicação que eu fiz lá? É literalmente isso. Você está entendendo por que tem que ser feito um reset? Não tem como acertar essa situação. E eles ainda continuam emitindo dólar, imprimindo dólar como se não houvesse amanhã. Dólar está sendo imprimido que nem água lá. Você está entendendo? Eu posso discordar um pouco com os números precisos que ele usou. Mas no geral, Kim.com está certo no alvo. E eu realmente gosto de como ele resumiu o pesadelo que está em nossa frente. Portanto, mesmo que os Estados Unidos pudessem vender todos os ativos pelo valor atual, o que é impossível, ainda estariam quebrados. Os Estados Unidos estão além da falência? Os Estados Unidos estão além da falência? Este paciente já está morto. Este paciente agora é um zumbi. E provavelmente se pergunta, por que as coisas ainda estão acontecendo? Por que tudo não desmoronou ainda? É tudo percepção, negação e dependência? Nossos líderes tentaram manter o partido o máximo que puderam. E por um tempo isso realmente funcionou. Mas agora chegou o dia do acerto de contas. E um terrível colapso econômico começou. Não estamos falando de uma recessão, que ficará aqui por um tempo, seguido de um retorno à forma como as coisas costumavam ser. Não. Estamos caminhando para o tipo de imenso pesadelo econômico sobre o qual venho alertando há anos. Muitos americanos ficarão muito surpresos com a rapidez com que as coisas desmoronaram. Totalmente. Mas a verdadeira surpresa foi que demoramos tanto para chegar a esse ponto. Essa demora, na realidade, foi 50 anos, né? Você não pode desafiar as leis da economia para sempre. E estamos prestes a ver a maior pirâmide de dívidas que o planeta já viu desmoronar ao nosso redor. Esta é a situação. A maior potência mundial está pior do que um favelado. Se vender tudo o que tem, se entregar o país inteiro, ainda continua com a dívida de 66 trilhões de dólares. E isto é o motivo do grande reset. E isto foi programado para colocar o mundo no caos. E o mundo é colocado num caos para facilitar a implantação de um governo único, do globalismo. E você que quer aprender mais a respeito disso, eu te convido para fazer o meu curso de escatologia, do arrebatamento ao juízo final, de maneira cronológica, totalmente embasado na palavra. Eu vou te explicar a respeito do arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação, grande tribulação, batalha do Armagedon, implantação do governo milenar de Cristo, Satanás preso por 1000 anos, Satanás é solto, a última batalha, o juízo do trono branco e o novo céus e nova terra. Você vai ficar afiado e vai entender de maneira cronológica tudo o que está acontecendo e vai entender o porquê desse colapso econômico. Porque o colapso, como eu já disse no começo da minha fala, é econômico, é político, é moral, é religioso, é em todas as esferas. Eles estão desmontando a civilização ocidental. A civilização ocidental ela é totalmente calcada no modelo judaico-cristão. E isto é um empecilho para eles. Isso é uma pedra de tropeço para eles. E cabe a mim e a você que conhecemos um pouco da palavra de Deus, estamos aqui como alerta dizendo, isto é o preparativo para o governo do iníquo, isso é um preparativo para o governo do anticristo. Preste bem atenção, e você que está ouvindo essa informação, coloque em prática o que eu vou te passar agora. Não faça dívida, não faça financiamento, tome muito cuidado, esse colapso será mundial. Ainda que o Brasil esteja bem financeiramente, ainda que a economia do Brasil esteja totalmente de vento em polpa, esta situação dos Estados Unidos vai afetar
todo o planeta. É um colapso global e isso é programado para que se seja colocado goela abaixo para cada cidadão um novo sistema econômico, um novo sistema político, um novo sistema religioso. E esse novo sistema econômico já está sendo trabalhado através das CBDCs, né? As moedas emitidas pelos bancos centrais, moedas digital emitidas pelo Banco Central. Todos os bancos centrais do mundo já estão preparados. O do Brasil diz que começa a ter a sua CBDC a partir de 2023. Era para ser em 2022, vai ser em 2023. Então, vamos nos preparar, porque tudo isso aqui é um alerta da parte de Deus para mim e para você. Vamos orar, vamos saber que Deus está no controle, mas vamos ter a vigilância, vamos ter a prudência. E em nome de Jesus, eu também quero pedir para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu joinha. Se já é inscrito no canal, eu quero pedir para você, afixado no primeiro comentário, está o link do meu Instagram. Eu coloco mensagens de 2 minutos ali que vão edificar a sua vida. Com a correria do dia a dia, muitas vezes não temos tempo para ouvir uma mensagem de 15, 20, 30, 40 minutos. E ali no meu Insta, eu coloco mensagem de 2 minutos super edificante. E uma das que estão ali tendo muito sucesso é uma mensagem de 2 minutos a respeito do maldito o homem que confia no homem. Você vai perceber com 2 minutos que você sempre interpretou esse versículo errado. Veja lá no meu Instagram, maldito o homem que confia no homem. E um beijo no seu coração, fiquem com Deus e Maranata, ora vem Senhor Jesus.